Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá aqui em 6 partes. E eu quero começar falando sobre o caso do Carlos Jordi. Eu sei, você já deve ter acompanhado muita coisa, foi o principal assunto do dia de ontem. Todo mundo tava comentando, mas ainda assim, eu quero deixar algumas coisinhas registradas, que eu acho que são importantes. Quero trazer algumas outras que eu não vi ganharem tanta atenção. Quero falar sobre uma nota interessante da Bia Kicis, e eu vou falar para vocês por que eu achei que é interessante, e essa nota vai nos conectar até com o terceiro tema. Mas no primeiro eu quero falar sobre um vídeo também que andou circulando, de uma deputada petista, concedeu entrevista numa rádio, falando de Bolsonaro. Isso nos conecta com o segundo tema, que tem até umas notícias legais, e que também vai nos conectar ao terceiro. E eu sei que o momento atual do Brasil tá bem ruim, todo mundo olhando, falta às vezes esperança, e o terceiro tema vai falar sobre isso. Não é só pra fazer aula de autoajuda e coach, nada a ver com isso. Tem algumas coisas acontecendo, coisas concretas, que eu quero mostrar pra vocês. Pra vocês olharem e falar, rapaz, eu acho que isso faz sentido, eu acho que vocês vão gostar. Normalmente eu cumpro com o que eu prometo. Não vou falar nada do que vai ter ali, mas eu te peço, não pula, vê o primeiro, vê o segundo, que vai fazer muito sentido na hora que a gente conectar tudo no terceiro. Aí depois, a gente vai falar do Lula e seus amigos, Guido Mantega, que já é inclusive um contraponto ao que a gente fala no terceiro tema. Se der tempo, quarto tema, falar do Brasil do Dilma, que segue dando errado, e mais uma notícia diversa sobre o Brasil no final. Mas vamos lá, vejam só. Bem rapidinho, passando sobre algumas coisas, porque acho que vocês já viram, mas eu quero destacar, até porque o que eu trago em vídeo, opa, mão que eu separo, né? No final do dia vai parar no Atlas, vai entrar aí para nossa história. Daniela Lima diz que ela teve acesso à íntegra do relatório do Ministério Público Federal. Assim no padrão, já há um bom tempo, tudo que acontece na Polícia Federal, a Rede Globo, mais especificamente a Globo News, recebe assim, em primeira mão. O Google deles é muito diferente. E aí, o que eu queria destacar é o seguinte, Samuel Pancha, jornalista do consórcio, deve estar em alguns grupos aí da turma, né, do consórcio. Aí ele fala assim, ó, vocês vão bugar muito se eu disser que o método que possibilita jornalistas terem acesso tão rapidamente aos autos, que baseia as operações como essa contra Carlos Jordi, é o mesmo que fazia jornalistas terem rápido acesso às informações da Operação Lava Jato? É tudo constitucional. E normalmente o jornalista, assim, a operação é sigilosa para que está de fora, mas as partes estão ali, os investigadores, o pessoal às vezes tem acesso a uma coisinha ou outra, né? Se você conhece essa galera, talvez você consiga uma lasquinha, uma bitoquinha. E assim como na Lava Jato, além da turma do Moro, né, do antagonista, ninguém superava a Rede Globo. A Globo tinha tudo assim, primeiríssima mão. Entra ano, sai ano, e a gente tem os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Meu problema. Isso vai fazer sentido lá na frente. Isso vai fazer sentido lá na frente. Esses questionamentos sobre informações, etc., sabe, essas batalhas que às vezes as pessoas ficam falando, poxa, isso aqui parece que tem um teor político. Isso não está acontecendo só no Brasil. Vamos continuar. Tá acontecendo com tudo. Não é só sobre o Trump. Ah, você tá falando sobre o Trump que tá lá? Não, não é sobre isso não. É mais profundo do que vocês estão pensando. Mas vamos continuar. Um vídeo aí que circulou ontem, não sei se vocês viram, mas se não viram vão ver agora, mas aí eu acho que foi bastante notícia, mas eu quero deixar registrado. O Cacai, advogado, vocês sabem quem ele é, frequenta aí, né, os círculos do lulismo no Brasil. Ele diz que tem informações sobre o caso, vou deixar ele falar. Os financiadores. Eu não quero saber. É importante pegar os financiadores que fizeram a prática que permitiu estar aqui 1.500 pessoas, é claro que é importante. Mas olha, as informações que eu tenho, de quem conhece profundamente o inquérito, é que tem, por exemplo, 18 políticos com mandatos que estão para ser logo responsabilizados, pelo menos ter denúncia, operações contra ele. Tem que ser feito em um ano. O que acontece, gente? O Poder Judiciário é um poder lento. Isso daqui o Cacai disse foi no dia 8 de janeiro. Numa live do ICL. Informações que ele tem, 18 políticos. No dia de ontem, a gente viu aí a operação contra um deles, que foi o Carlos Jordi. Mas vamos continuar. Esse daqui foi um dos principais pontos que circulou. Bom dia, meu líder. Leia diálogo que embasou operação contra o deputado Carlos Jordi. CVC, que é o Carlos alguma coisa, o nome do cara lá, eu acho. Bom dia, meu líder.
Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo. Essa mensagem teria sido enviada em 1º de novembro. E o Jordi diz: fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí? CVC: posso, irmão. Quando quiser, pode me ligar. A Polícia Federal ressaltou que no dia da conversa já ocorriam pelo país bloqueios de rodovias em protesto à vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Bolsonaro. O segundo turno havia ocorrido 2 dias antes, na data de 30 de outubro. E assim, só vou colocar como possibilidade. A imprensa crava. Olha, é o líder, é o líder. Mas talvez, né? Só um talvez. Possa ser uma forma como algumas pessoas se referem ao político que eles apoiam, etc, tudo mais, ou buscam algum tipo de proximidade, tipo, meu líder. Não sei se realmente, né, ele era um subordinado do Jordi. Eu vi muita gente levantando essa bola, só queria aqui deixar registrado, né? Mas vamos seguir. Aí veja. A Globo me incomoda. Não é novidade nenhuma. E a turma da Globo ontem colocou aqui uma troca de mensagens. Eu até entenderia a crítica da Globo se ela deixasse claro, né, o que estava, assim, tudo que estava acontecendo, se ela deixasse claro, por exemplo, se o Jordi sabia do que eles estão cobrando o Jordi. É o que eu estou querendo falar. Eu vou direto ao ponto, né? Um trecho da decisão que autorizou a operação mostra a proximidade com o ativista, o Carlos Vitor Carvalho. A investigação revela que no dia 17 de janeiro de 2023, o deputado fez um contato telefônico com Carlos Vitor, que estava foragido. Como representante da população brasileira, ao tomar conhecimento do destino do foragido, ele teria de comunicar imediatamente. Veja a análise de Arthur Dapiev. É crime. Aí eu pergunto para vocês, né? Tá escrito ali, ó. Quando o CVC encontrava-se foragido, Jordi fez contato telefônico, sendo que como parlamentar, representante da população brasileira, tomar conhecimento do destino do foragido, seu dever como agente público seria comunicar imediatamente à autoridade policial. Talvez possa estar na decisão. Mas aqui eu quero dar destaque para a turma da Globo, que a Globo não falou isso. Será que o Jordi primeiro sabia que o cara tava foragido? O Jardim sabe, o Jardim nem sabia. Mas não importa. Você vê que não é assim. É de forma reiterada, né? A turma da Globo tá sempre tentando fomentar um clima que, olha, que o bolsonarismo tem que acabar, não dá, eles são inaceitáveis, eles não podem fazer parte da sociedade, os deputados têm que ser caçados, Bolsonaro tem que ser preso. É aquela ladainha todo santo dia. Aí, o Valdo Cruz vai na mesma linha. Não, porque o Jordi, rapaz, na hora que ele gravou o vídeo, ele falou uma coisa, mas no depoimento ele mudou umas coisinhas e vai se complicar. Aí um professor, né, direito constitucionalista, o Horácio Neiva, que nem é bolsonarista, ele dá RT na Globo News e diz: gente, não existe juridicamente mudança de versão entre o que a pessoa disse numa entrevista e num depoimento. Ninguém se complica porque falou algo para um repórter e outra coisa para um juiz ou delegado. Às vezes no momento o cara fala uma coisa, xinga, etc, tudo mais. Não, depoimento, tudo mudou. Então assim, é um negócio e fica nessa tentativa. Não, vamos aqui criar um problema. Olha, vamos sempre tentando fomentar uma história. Você vê que eles não escondem qual é o desejo. Acabar com a oposição. Aí uma coisa também que, só para trazer destaque, logo no início do dia o pessoal já estava falando. Coincidentemente, a Thalíria já está fazendo campanha em cima, né, do que aconteceu com o Jordi e Thalíria Petroni. Ó. A operação de hoje sobre os atos do dia 8 teve como alvo um parlamentar de Niterói. Quem ataca as liberdades democráticas tem que ser investigado, responsabilizado e punido. Niterói e o Brasil não tem espaço para quem odeia a democracia. A Thalíria Petroni é de Niterói. Ela é pré-candidata também, né? E o Jordi também era pré-candidato a prefeito. Você vê como tudo que vai acontecendo. Aí, no dia de ontem, não se viu Lira, não se viu Rodrigo Pacheco. Tá de boa, tudo de boa, tudo é normalidade democrática. Mas tá ali, ó, cobrança por reação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda avaliam
uma manifestação pública sobre a operação da Polícia Federal, que teve como um dos alvos o Jordi. Ambos foram cobrados fortemente por membros da oposição sobre o episódio. Uma liderança chegou a dizer a ambos, em contato por telefone, que a postura, tanto de Pacheco quanto de Lira, é de conveniência com abusos. Como resposta, o deputado ouviu que uma reação seria analisada. Vão analisar se vão falar algo. E a oposição esperava um Lira indignado. Deputados ponderaram ao presidente da Câmara que uma manifestação, mesmo que diplomática, seria importante. Vamos para finge. Lira, dá uma fingida. Finge, cara. Finge que você se importa. E o argumento tem no horizonte a eleição para suceder a Lira no comando da casa em 2025. O deputado e seu aliado favorito ao posto, Elmar Nascimento, contam com os votos do bolsonarismo. A percepção de um parlamentar é que o fato de Lira não ter sido comunicado da operação por algum membro do Supremo o deixou mais incomodado do que a própria ação da PF. Porque o Lira não foi, né? O Lira não foi avisado. Então ele ficou mais chateado porque não foi avisado do que a operação em si. Veja como são as coisas, né? Aí, teve essa nota que eu achei interessante. O ponto que a Bia Kicis levanta. E eu já digo por quê. Acesso da Polícia Federal ao celular de Carlos Jordi preocupa a oposição. Aí vem a galera, quem não deve não teme. Não, não é por causa disso. Não é que o Jordi teria algo a esconder. Sabe qual é o medo? Como líder da oposição da Câmara, o Jordi tem seu celular, informações e documentos cuja divulgação pode comprometer os planos bolsonaristas no Congresso. Projetos de lei, estratégias para votação, para obstrução, sabe, para avançar com sua própria agenda. As pessoas que estão pensando em convocar para chamar para as comissões, as mais diversas comissões, como pretendem fazer isso, o que tem no ar, quais são os próximos passos. E agora? Agora, a depender, a polícia pode ter acesso a tudo isso. E a Globo tem acesso a tudo, né? É o que a Daniela Lima vem mostrando. A nota diz que é o seguinte, a preocupação foi manifestada pela deputada Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Aspas. O deputado Carlos Jordi, surpreendido com a PF em sua casa e seu gabinete hoje, por ordens, o cara lá, ele da oposição na Câmara. O acesso a seu celular e computador dará a quem quer eliminar o bolsonarismo acesso às conversas e estratégias da oposição, maior ataque ao parlamento e à democracia, disse a deputada. E eu achei isso aqui muito bacana, porque não é de hoje que esse tipo de ação está acontecendo. Não é de hoje que esse tipo de coisas similares. Gente, vocês já viram muita coisa, né? De 2020 pra cá. De 2020 pra cá, vocês já viram muita coisa. Não é a primeira. E aí, novamente, as pontuações, o pessoal sempre dá em torno de, poxa, não, a liberdade, isso, olha o que está acontecendo. Aí o pessoal grita, ditadura. E aqui eu achei algo muito inteligente. A Bia Kicis, ela deu assim, cara. Você vê que ela pontua, ela critica, e ela começa a puxar por outra linha. Uma linha que talvez, pelo menos incomode aí parte, né, de outros deputados, outras bancadas, outras pessoas. Porque pensa um cara que não é a favor do governo Lula e tá na oposição, mas ele não se considera um bolsonarista. Ele vê e fala, pô, realmente, eu nem tinha pensado nisso. Às vezes o cara não pensa, às vezes o cara tá lá e contra o Lula, mas não é um cara assim, sabe, extremamente versado, um grande intelecto. Ele começa a ficar preocupado e fala, pô, não, realmente, eu tava achando que esse negócio de Jordi, por mim, vai, eu não gosto de Jordi, eu não gosto desse cara mesmo ali, mas, pô, realmente é complicado, né? Isso aqui vai hoje, aqui, acolá. E você começa a direcionar e mostrar, olha, não é só o problema da liberdade, não é só um bolsonarista gritando, ai, censura. Não, o buraco é um pouco mais embaixo. Reflitam sobre o que está acontecendo. Reflitam sobre as possibilidades, os problemas que estão sendo gerados, o que podem assim acarretar no final do dia. Pensem muito bem. Pensem muito bem o que está acontecendo. Eu acho que a Bia mandou muito bem a levantar esse ponto, porque é uma crítica diferente do que realmente é feito e que eu acho que tem uma capacidade boa de falar com mais pessoas. Até porque qual vai ser o argumento aqui? Qual é o argumento que vão utilizar para refutar a Bia Kicis? Que não importa?
Não é nada que a oposição faz precisa estar escondido, é isso? Então tem assim, tudo que a oposição fizer, o governo pode saber, numa boa. E, enfim, né? Eram muitas notas aí que tá bem complicado esse relacionamento das coisas que tá no Brasil. Aí vejam só. No dia de ontem, teve um áudio que circulou, que eu acho também deveras estranho, tipo do Cacai, deputada, petista, de Santa Catarina, Ana Paula Lima. Ela concedeu entrevista. Olha o que ela disse. O ex-presidente Bolsonaro virá a Itajaí apoiar. No caso do PT, teremos Lula aqui na campanha para prefeito? Eu não sei se vai ser antes ou depois de ser preso, né? Porque ele está em vias de ser preso, o presidente Bolsonaro. Porque não fez nada pelo Brasil, mas é uma investigação aí da Polícia Federal que para os próximos dias aí vai render muita notícia em nível nacional. Até o presidente do PL, que é do partido dele, já está apoiando o presidente Lula. Então, eu acho que do lado... acho que o Valdemar Costa Neto, então do lado de lá, eles estão com problemas. Mas o Valdemar Costa Neto também já foi preso, sim. Sim. O presidente Lula também já foi preso. Sim. Mas o presidente Bolsonaro aí tem muitas coisas contra ele, né? Que é até o suficiente. Você vê, né? Não sei se vai ser antes ou depois dele ser preso. Ele está em vias de ser preso, achou muita coisa, etc, tudo mais. Fica assim, olha como são as coisas, né? E aí eu acho que isso só gera mais desconfiança na sociedade. Mas eu não quero nem focar muito nisso. Porque eu acho que eu já sei qual a opinião de vocês. Tá todo mundo vendo aí, né? Acho que as pessoas nos questionam muito sobre a atuação das polícias, sobre o governo Lula. E aí depois que ela fala isso, veja que engraçado. A deputada estadual do PT fala, não, até agora o presidente do partido de Bolsonaro está apoiando o Lula, está isso, já está com a gente, Valdemar da Costa Neto. Eu não acho que o Valdemar está com o Lula. Não, realmente não acho. Mas sabe por que ela está falando isso? Por causa daquela entrevista de dezembro do ano passado. Agora, né? 3 semanas atrás. Que o Valdemar falou lá uma coisa. E ele diz, mas tirou de contexto, etc. Beleza. Mas percebe que uma fala mal colocada... Percebe que ficar falando de coisas sem um domínio... Percebe que quando você não tem o que falar, é melhor você ficar calado? E percebe também a importância de ter assuntos para falar, ter uma agenda na cabeça, sabe? Ter um projeto realmente assim, porque você vai e qualquer assunto que lhe perguntarem, você direciona para uma metanarrativa que tem ligação com o partido, com os valores, em busca de um projeto de Brasil para a coisa andar, para eleger pessoas, né? Ocupar a máquina. E é sobre isso que eu quero falar algumas coisas. Vejam só. Depois dessa entrevista, ficou lá, um clima meio ruim, tiveram algumas conversas. O Gadelha primeiro fala que Valdemar faz as pazes com Bolsonaro e decide fazer mudanças no PL. Aparentemente por causa dessa entrevista. Aí fala assim, criticado por Bolsonaro, em razão dos elogios que fez a Lula em uma entrevista, o Valdemar conversou com o ex-presidente da República para acertar os ponteiros. Ainda bem. De acordo com os aliados, os dois se falaram nas últimas horas e se acertaram. Episódio superado, afirmou a coluna, um influente interlocutor em comum entre Valdemar e Bolsonaro. Aí veja. Após a conversa, o presidente do PL decidiu fazer mudanças, tanto na comunicação do partido, quanto em sua comunicação pessoal, ambas alvos de críticas da ala bolsonarista da sigla. Olha, essas críticas estão sendo feitas acho que desde o início de 2023. Nos bastidores, bolsonaristas cobram uma presença mais ativa de Duda Lima, marqueteiro do PL, homem de confiança do Valdemar. Nos últimos meses, Duda Lima tem focado sua atenção na pré-campanha à reeleição do atual prefeito, Ricardo Nunes, na qual entrou por indicação de Valdemar. Valdemar vai mexer na comunicação do partido e dele para evitar esse único ponto de turbulência, afirmou a coluna um aliado do cacique partidário. Só um ponto, só tem esse ponto de turbulência, tá bom. Aí no dia seguinte, falando mais sobre essas mudanças, o Guilherme Amado fala que, a pedido de Bolsonaro, o Valdemar passará a ter um assessor cão de guarda.
O PL, partido de Bolsonaro, está à caça de um nome para ser uma espécie de cão de guarda do Valdemar, o presidente da legenda, quando ele for dar entrevistas. Mas com assessor de imprensa, o profissional terá o dever de dizer quando o Valdemar deve ou não falar, e sempre alinhado com a assessoria de Bolsonaro. A solução foi combinada entre a assessoria de Bolsonaro e o marqueteiro Duda Lima, que atende o PL. Falei bastante do Duda Lima, né? Mas tudo, deixa lá. Com a forma de evitar novas entrevistas, né? Como a que Valdemar deu no final do passado ao Diário de Mogi, em dezembro de 23, quando elogiou Lula e criticou o ex-presidente. Aí, o que é que isso pode ter de ligação com o primeiro tema e com o terceiro tema que eu não adiantei nada? E é o seguinte, eu venho falando pra vocês um bom tempo. Eu sei que as coisas estão ruins, mas que eu não acho que a gente vai conseguir resolver esses principais problemas que nós temos, resolvendo eles. Eu acho que esses problemas serão resolvidos de forma meio que indireta. Tentar explicar um pouco. Eu não acho, temos uma insatisfação aqui, Poder Judiciário, Fernando, dessa forma, tá meio ruim, né? Não sei o que, beleza. Eu não acho que você, vou entrar aqui com um pedido pro Judiciário reavaliar uma decisão deles. Eu não acho que o Judiciário vai reavaliar. Eu não acho que a gente fizer uma nova crítica. Não, essa crítica é irrefutável. Ela vai fazer uma grande diferença nesse aspecto. Mas eu acho que se pessoas que não forem da bolha da direita, e não é uma pessoa, duas pessoas, eu acho que tem que ser assim um movimento que cresça e cada vez seja maior, e um movimento que comece a se tornar uma ideia majoritária na sociedade e em grupos, né, do alto escalão da sociedade, das elites nacionais, que, cara, tá ruim. Do jeito que as coisas estão no Brasil, estão muito ruins. Precisamos abaixar essa temperatura, precisamos apaziguar. Acho que a turma não quer apaziguar. Mas eu acho que quando esses tipos de comentários, quando esses tipos de críticas vêm de pessoas que não estão com o selo de bolsonaristas, são críticas que a galera fala, peraí, né? Tem um peso diferente. Eu acho que você entende. Eu acho que quando a gente começa a encampar ideias e mostrar que, cara, se vocês estão achando que o Brasil tá ruim, a única solução de conserto é pela direita. E aí você começa a ver mais uma vez que pessoas de bolhas diferentes começam a olhar e falar, rapaz, realmente, Lula não dá mais. Vamos ter que apostar mais à direita. E você começar a ter realmente uma ampla maioria na sociedade. E que eu acho que essa maioria ela não vai ser conquistada nessa pauta da liberdade. Eu não acho que ela vai por aí. Eu acho que tem diversos setores na sociedade que cada um deles às vezes está preocupado com uma coisa. Tem gente que às vezes está preocupado com saúde. Porque a família dele tem alguém, cara, que está passando por um problema gigantesco, tá na fila no SUS, etc, tudo mais. Aí às vezes aparece um deputado que fez uma lei, uma coisa ou outra e conseguiu agilizar uma burocracia para um remédio. Que ele não é nem os caras... Não, é baratinho. Só que faltava uma licença, Anvisa... Fez a ponte, pronto, resolveu a vida de 1 milhão de pessoas que sofreu naquilo ali. E agora vai ser fornecido pelo SUS. Essa pessoa vai ficar extremamente grata. É um voto que você ganhou e nunca mais vai perder. Às vezes tem alguém que a preocupação é educação. Meu Deus, meu filho, etc. O cara vai lá, não, tem aqui, a gente vai encampar um projeto, cursos técnicos, isso faz. Nosso menino ganhou emprego. Rapaz, velho, foi aquela turma lá que ajudou minha família. Tem gente que tá preocupado com segurança pública. E através de outras pautas, a gente pode ter mais apoio para a direita. E aí, quem sabe, lá na frente, a gente resolve. Eu acho que se a gente insiste na mesma solução, os mesmos problemas e assim, nas mesmas ações, né? Porque nem é solução, que não soluciona. Se a gente continua com as mesmas ações, eu acho que a gente não vai obter resultados diferentes. Não é água mole, água mole pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que não é bem assim. E aí, falando sobre tudo isso, eu venho agrupando esses assuntos e usando a expressão, gente, precisamos de um projeto de país para pensar realmente nas coisas, dar um direcionamento. E aí ontem eu recebi, ontem pra vocês, não era hoje pra mim, de madrugada. Tava no celular, vendo aqui uma coisinha ou outra. E aí eu recebi um comentário lá no vídeo do outro canal, eu tava lendo. Aí uma tia perguntou, quem de coração, o que você quer dizer quando você fala assim, pô, a gente tem que ter um projeto, etc, por que fazer, por que não fazer, o que seria isso? Como,
sabe, trazer apoio mais para perto, a gente conseguir ter mais voz enquanto movimento, um grande movimento de direita, iniciado lá atrás, que tem até hoje Bolsonaro como líder. E aí, para dar um exemplo para vocês, vou comentar de algumas coisas que estão acontecendo lá fora. E já tem um tempo que eu venho acompanhando. Eu falei, não, acho que hoje encaixa muito bem. Aproveitar que tá todo mundo assim bem chateado com essa questão do Jordi. Lá nos Estados Unidos, eu acho que vocês devem gostar bastante do Trump. Acho que vocês devem estar torcendo para ele. Acho que vocês não torcem para o Partido Democrata. E eu acho que vocês concordam que os Estados Unidos, lá, as coisas são mais avançadas, né? Lá eles tiveram mais tempo para ter uma direita, para ter ONGs, fundações, think tanks, mais à direita. O que nos falta? A gente tá caminhando. E aí, a turma da direita lá, eles têm, às vezes, os mesmos problemas que nós temos aqui. Que é ganhar e não conseguir governar. Não conseguir implementar as mudanças que eles querem. E aí, pensando nisso, um grupo grande da direita chamada Heritage Foundation, Fundação Heritage, eles se uniram a várias outras organizações, várias outras pessoas e montaram algo chamado o Projeto 2025. Um projeto de transição para ser implementado assim que um presidente conservador sentar naquela cadeira. Aí olha que interessante. Vou trazer primeiro o texto da Wikipédia, que não é o texto que está lá no site deles, né? O site deles é uma coisa. O Wikipédia é um texto esquerdizado. Mas veja que interessante. O que é o Projeto 2025? E veja se isso pode ajudar a direita brasileira. Não esse projeto, mas o projeto brasileiro. O Projeto 2025 é um plano para remodelar o poder executivo do governo federal dos Estados Unidos. No caso de uma vitória republicana nas eleições presidenciais em 2024, não é eleição republicana, é uma vitória de um conservador. Estabelecida em 2022, olha o tempo, 3 anos antes, né? Desde 2022 eles estão trabalhando nisso. O projeto busca recrutar dezenas de milhares de conservadores para Washington para substituir os atuais funcionários do Serviço Público Federal que caracteriza como Deep State para promover os objetivos do próximo presidente republicano. Quando Bolsonaro chegou ao poder, será que Bolsonaro tinha um plantel? Não sei se ainda utiliza essa palavra, né? No futebol. Tem lá a lista dos jogadores, o banco. Será que Bolsonaro tinha um bom banco de reservas? Fartas opções para colocar nos mais diversos ministérios, agências, secretarias, fazer as indicações. Será que ele tinha isso na mão? A turma tá pensando isso daqui, para não deixar o Trump na mão. Ou o candidato conservador que vencer. O desenvolvimento do plano é liderado pela Heritage Foundation, think tank conservador americano, em colaboração com cerca de 80 parceiros. Tem a Turning Point, tem o Charlie Kirk, o Mark Meadows, enfim, nomes aí que alguns vocês devem conhecer, não devem falar, não conheço nenhum desses nomes. Enfim, são pessoas famosas lá, youtubers, todo mundo. O projeto 2025, aqui são as preocupações da turma que escreveu, que é um texto mais esquerdizado. Prevê mudanças generalizadas em todo o governo, particularmente no que diz respeito à política econômica e social, política econômica, e ao papel do governo federal e das agências. As agências aqui, eles estão se referindo às agências reguladoras. Eles estão preocupados com os monopólios. O plano propõe reduzir o financiamento do Departamento de Justiça, o DOGE, desmantelar o FBI, o Departamento de Segurança Interna, eliminar os departamentos de Educação e Comércio do gabinete. Citando como fonte anônima, diz o leitor, diz o leitor, o The Washington Post informou que o projeto 2025 inclui a invocação imediata da lei de insurreição para mobilizar os militares para a aplicação da lei doméstica e orientar o DOGE para perseguir os adversários do Trump. Vai dar um golpe. Será que isso que vai acontecer? Vamos trazer para o Brasil? O mundo está mudando muito. Está mudando muito. A forma de combater os opositores políticos deixou de ser no plano das ideias e começou a ter uma questão meio jurídica, né, de persecução penal, às vezes utilizando inclusive a polícia. O FBI é a Polícia Federal Americana. É a Polícia Federal. E a turma, os conservadores estão percebendo que o FBI, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, cara, ele está dominado. A máquina, a burocracia está dominada pela esquerda. Você tem que refundar.
Nesse momento eles estão achando o seguinte, cara, eles, na cabeça deles, eles pensam o seguinte, se a gente reduzir aí as funções do FBI, não vai aumentar a criminalidade, a gente só vai diminuir a perseguição política. Como que você olha pro Brasil? O que é que você acha? O que é que você acha? A gente vai chegar lá. Não vou aprofundar muito nisso, porque aqui tem uma interrogaçãozinha, que era um preâmbulo. E o que é essa interrogação? Pois bem, vamos agora olhar o site oficial do Projeto 2025. Quando você entra, você vê isso daqui, ó. Construindo agora para uma vitória conservadora através de políticas, pessoal e formação. Não basta que os conservadores ganhem as eleições. Se quisermos resgatar o país das garras da esquerda radical, precisamos tanto de uma agenda governamental como das pessoas certas, prontas para levar a cabo esta agenda no primeiro dia da próxima administração conservadora. Este é o objetivo do projeto de transição presidencial de 2025. O projeto apresentará em 4 pilares que, coletivamente, abrirão o caminho para uma administração conservadora eficaz. Aí eu cliquei para saber mais sobre o projeto. Aí eles falam a mesma coisa. As ações dos políticos liberais em Washington criaram a necessidade desesperada e uma oportunidade única para os conservadores começarem a desfazer os danos que a esquerda causou e a construir um país melhor para todos os americanos em 2025. Eles estão falando o seguinte: a esquerda está tão em baixa, a perseguição está tão grande, o vazio de ideias é tamanho, que, cara, essa dificuldade é uma oportunidade de entrar para realmente fazer a diferença, se organizar, agora vai mudar. Aí depois meio que ele repete o que ele já disse antes, né? Não basta ganhar a eleição, etc, tudo mais, tem uns projetos, né, papapá. O projeto é um esforço de ampla coligação de organizações conservadoras que se uniram para garantir que uma administração bem-sucedida comece em janeiro de 2025, com as recomendações políticas conservadoras certas e o pessoal devidamente avaliado e treinado para as implementar. Retomaremos o nosso governo. O projeto de transição presidencial de 2025 está sendo organizado pela The Heritage Foundation e baseia-se no Mandato para Liderança, de longa data da Heritage, que tem sido altamente influente para as administrações presidenciais desde a era Reagan. Esse Mandato para Liderança é um livro. A gente vai dar uma olhada. Tem quase 1000 páginas. Enfim. Paul Duns, ex-chefe de gabinete do escritório de gestão de pessoal durante a administração Trump, atua como diretor do projeto de transição presidencial 2025. Spencer Schretchen, não sei nem como se fala, ex-assistente especial do presidente e diretor associado de pessoal presidencial, atua como diretor associado do projeto. Projeto grande, 80 instituições diferentes trabalhando, montando uma agenda. Como seria essa agenda? Vamos dar uma olhada. Esse aqui é o livro. Vou traduzir uma parte dele, não índice. A gente vai na tradução automática. A promessa conservadora. Tem um projeto. Esse projeto já existe. Vem sendo construído desde 2022. Aí imagine. O Trump vai para um lugar. Um candidato conservador vai para um lugar. O militante de direita vai para um lugar. E, bicho, isso daqui faz parte, mais ou menos, das ideias que eles defendem. Então aparece uma pessoa meio desiludida com a vida, aquele cara que está preocupado com a educação. Ele tem a solução. Ele não é o cara anti. Eu vejo que a direita brasileira, ela é boa em saber o que ela não quer. Ela não quer doutrinação. Ela não quer que o Estado decida o que o filho dela tem que aprender. Ela não quer isso. Né? Ela não quer ser controlada. Ela quer liberdade. Mas o que a direita quer para a educação? Como é que a gente vai solucionar o problema da inteligência brasileira? Tornar as pessoas mais inteligentes. Você já deve ter visto aquelas pesquisas. O QI do brasileiro caiu, tá? E como é que aumenta? Não, a gente vai dar aula, a gente vai reduzir, tá? Então pronto, esse é uma das propostas. Vamos reduzir essas matérias, sei lá, mais de humanas e focar mais nas exatas. Esse pode ser um ponto. Mas o que mais? E qual o esquema? Porque tem muito estudante, deve ter uns 40 milhões. E faz como? A gente vai investir
Porque o dinheiro também é limitado. Vai investir em universidade, ensino médio, ensino básico, curso técnico, vai fazer algum tipo de mudança, voucher, homeschool, vai fazer o quê? Qual é o ponto? Quais são as linhas que vão nos levar? Porque é isso que as pessoas querem ouvir. Isso é o que as pessoas que ainda não estão na nossa bolha, elas querem ouvir que é um projeto. Aí você pega esse livro, veja o índice, né? Tá lá, faz uma introduçãozinha básica. Aí começa. Seção 1. É o primeiro ponto. Como começa? Recuperar as rédeas do governo. Aí eles estão discutindo sobre o escritório da Casa Branca, né? A cúpula, Planalto, lá dentro, núcleo duro. Escritório executivo do presidente e as agências, né? A burocracia. Gerenciando a burocracia. Managing the bureaucracy. Tô preocupado com isso. Cara, a gente tem que dar uma olhada na burocracia. Não tem um establishment brasileiro. Isso aqui é o início. Tem nem a parte propositiva. Aí vai pro capítulo 2. A defesa do comum. Assim, isso do senso comum, basicamente. E aí tem as coisas que tá lá, né? Enfim, o Departamento de Defesa, o Departamento de Segurança Interna, o Departamento de Estado, Inteligência, as agências de mídia, inclusive do Estado, né? E a Agência de Desenvolvimento Internacional. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Para que lado vai? Que a galera tá começando a se questionar que vários desses organismos estão trabalhando contra os conservadores. Não foi o Jamil Chad, o nosso famoso porta-voz da OTAN, que comentou como embaixadores, diplomatas sabotaram Bolsonaro? Impressão minha? Eles estão comentando isso já aqui. Olha, as preocupa. Eles 3 anos antes já estavam pensando nisso. Aí você vai para... Aqui sim começa a ficar mais direcionado. Departamento de Agricultura. E aí? Qual o projeto da direita brasileira para a agricultura? Beleza que eu sei que a galera gosta do agro, mas qual o projeto? É linha de crédito? Sei lá, a gente vai começar a direcionar o crédito para o pequeno e para o médio, o grande já tá de boa, não, o grande precisa de alguma ajuda, não, o grande, a ajuda que o grande precisa é nível internacional, é a gente entrar de cabeça, bater forte, né, na OMC, não deixar nenhuma taxa descarada, protecionismo francês, temos que dar um enquadro no Macron. É o quê? Não, o agro, na verdade, a solução dele, o que o agro está precisando, não passa nem tanto pelo agro, é pela infraestrutura. Está precisando de um fortalecimento das cadeias de logística no país. Não é segurança jurídica, não. Na verdade, a solução do agro que a gente defende passa por Minas Energia, porque é a autossuficiência do fertilizante. O que a direita defende? Qual é a solução da direita para ampliar esse setor de sucesso que já é o agro? E veja que eu não estou falando da gente criar uma estatal de sementes, não. É o direcionamento do Estado. Fala, cara, a gente vai seguir por aqui, ó. De direita é isso. Porque o Lula a gente tá vendo que apoia o MST. Departamento de Educação. Esse a gente já falou antes. Mas eles têm uma ideia. E ao final de cada um destes capítulos está lá citações, as referências de tudo eles tiraram. Departamento de Energia e diverso, né? O Ministério de Minas e Energia. Qual é o projeto da direita para isso? Vai investir em tudo? Todas as energias importam? Tem que focar em uma, tem que focar em outra? Tem que ser igual o Lula? A Marina? Não pode ter mais combustível fóssil. Não, a direita é o quê? Vai defender a exploração de petróleo adoidado? Margem equatorial? Ganhar dinheiro como a turma da Guiana tá ganhando? Qual é o projeto? Meio ambiente, saúde, casa, desenvolvimento urbano. É um problema no Brasil? Imóvel tá caro, né? Meu Deus do céu, tava olhando. Meu Deus do céu! É um problema, tu já pensou? A direita tem um programa de casa que você vê, rapaz, isso aqui dá certo. Pessoa classe média, média baixa aí, que tá doidinho pra entrar no financiamento, mas com juros agora e com o valor que tá difícil. Imagina você ter uma solução pra isso. Uma solução que cole. E o cara fala, rapaz, isso realmente faz sentido? Será que você consegue mais apoio na sociedade? Gente, eu não sou especialista. E aqui até um ponto, porque quem pensa nisso daqui na parte do tempo são os tais ideólogos, os intelectuais, os acadêmicos. São pessoas que realmente estudam, se debruçam sobre questões específicas. Eles são especialistas naquilo, eles são especialistas em justiça, eles são especialistas em infraestrutura. É aquela área. Ele se dedicou a vida inteira. Lá atrás, a gente tinha, sei lá, a gente tinha Olavo de Carvalho, que leu muita coisa. Pelo menos na parte de educação ele falava
algumas coisas, tava com direcionamento, isso aqui, aquilo, outro, e tocava lá o barco lá no cofre. Mas, ó, ali era o mesmo exemplo de ideólogo. Você vê, pô, um cara acadêmico, um cara estudou. É porque ele não foi, ai, mas não tem diploma, etc. Beleza, mas vocês estão entendendo o que eu quero falar. Então a gente às vezes olha pra direita, tem os intelectuais. Não sei onde eles estão. E me perdoa, mas eu não vou ter tempo de sair procurando eles. Até porque eu não sou o intelectual acadêmico. Meu trabalho é reportar e mostrar pra vocês algumas coisas que estão acontecendo, né? Ajudar a registrar um pouco da história. Mas enfim, Departamento de Justiça, Transporte, Veteranos, eles estão pensando em tudo. Tudo. Foram mais de 400 pessoas que escreveram esse livro. Por mais que tenha lá o nome de um em destaque, eles falam nisso, são mais de 400 pessoas, 400 acadêmicos. E aí tem um capítulo inteiro só para falar de economia. Que eu acho que você vai concordar comigo que, cara, no final do dia, economia pesa muito. Os outros temas pesam, mas economia é outro nível. E o ser humano gosta de dinheiro, né? Vamos ser sinceros. Quem não gosta? Quem não gosta? E aí, esse aqui eu me interessei bastante, comecei a dar uma olhada. E eu falei, rapaz, vamos ver se tá. Porque aí que vem a coisa, né? Eu falo, gente, eu tento acompanhar os debates, Estados Unidos, Europa, Austrália, e eu vejo que o tom que eles empregam, assim, cara, só tá mudando, tá colhendo lá o mercado interno, né, esse sentimento patriótico, discutindo sobre soberania, essa discussão tá rolando. Aí agora, eu, o trouxa, tô pensando o seguinte, rapaz, será que essa discussão lá não cresceu e não vingou bastante exatamente por projetos como esse? Onde os intelectuais acadêmicos, eles já estão discutindo isso tem um tempo, então o youtuber que já vai dar aquela pescada, né, das ideias. Na verdade, ele já tá reproduzindo isso. Tá lá na frente, né, e as pessoas, a massa, né, são os grandes influenciadores, estão começando a debater essas ideias. Que eu tô falando, as coisas estão mudando. E vocês vão ver que a direita americana mais pivotou. E até uma coisa que eu já disse pra vocês sobre, gente, esse negócio de liberal, eu não sou liberal conservador, eu sou conservador nos costumes e na economia. E com a economia conservadora, eles estão falando aqui. Eles estão falando aqui. A gente vai chegar lá. Mas enfim, um capítulo só sobre economia. Aí eu quero abordar um pouco daqueles dois últimos ali, ó. O caso do comércio justo, que é o fair trade, e o caso do livre comércio, livre mercado, né? O mercado justo e o livre mercado são diferentes. São diferentes. O conservador não é do livre mercado. Conservador é do mercado justo. Opa, calma liberal, se controla. Mas enfim, ainda tem o 5º capítulo, que é só sobre agências reguladoras. Olha a quantidade de regrinha que foi sendo tomada no Brasil ao longo de 2023 na era Lula. Principalmente essas regrinhas da agenda SG. Tudo isso daqui sendo debatido há anos, acadêmicos, cada um dando a sua colaboração, unindo várias pessoas. Antes de aprofundar um pouco mais, tu já imaginou se o PL, que é um partido, que tem um CNPJ, que tem muito fundo partidário, que tem uma fundação, tu já imaginou que ainda pegasse os orelha seca? Fala assim, não, vou pegar os orelha seca, não vou nem pegar os inteligentes, mas pega assim uns pé do bol, vai cidadão, vai lá, junta. Aquele que quando pensa, tu sente o cheiro de queimado. Mas se botar, passar uns 6 meses estudando, é capaz de sair alguma coisa. Isso daqui é só um livro, um direcionamentozinho. Não é só isso daqui o que eles têm de arcabouço intelectual. O que é que o PL tem, gente? O que é o PL jovem? O que é o PL mulher? O que é o PL 60? O que é o PL? Quais são as bandeiras? É só chavões e frases de efeito. Só chavões e frases de efeito. Conquista quem assim? Ninguém. Só quem se conquista pelo PL é conquistado é quem gosta de Bolsonaro. Por isso que Bolsonaro é o que é. É a lenda. Agora tu já imaginou se a turma do PL quisesse ajudar? Tu já imaginou se a turma do PL quisesse fazer algo similar? Os outros partidos também? Os representantes da direita também? São das lideranças. A galera que tem condição. Os grandes empresários. Isso aqui eu não vou cobrar da tia do Zap. Pelo amor de Deus, né?
Já basta pedir mais alguma coisa para elas. Nesse documento, cara, tem umas coisas que é sensacional. Aqui eu trouxe só um pedaço entre livre comércio e livre mercado. Os caras estão discutindo não só as questões internas, mas a questão externa, analisando assim de forma minuciosa a fundo. Tem uma tabela, são 8 páginas. Cada página tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deve ter de 5 a 7 itens por página. São 8. Só para analisar a economia do Partido Comunista e analisar o que eles fazem, algumas ações do governo no âmbito se essa ação está protegendo o mercado interno dos comunas de competição e de importação, se aquela ação deles, né, dos comunas, está ajudando o mercado deles a expandir o mercado comuna, se faz parte de segurança e controle dos recursos naturais, essa ação faz parte disso, domínio da tradição das indústrias manufatureiras, chaves, né, tecnológicas, né, etc. Capturar indústrias high-tech, né, que estão crescendo para desenvolver um futuro e tudo mais. Os caras vai ali, vai olhando. Aí, sei lá, você vê aqui, ó. Os comunas têm uma lei de lei de extorsão antimonopólio. Como é que essa lei funciona? Eles estão analisando, entendendo o inimigo. Isso aqui eu nem espero Isso aqui já tá num patamar assim que... Tá num patamar que não é pra agora. Não é pra agora mesmo. Enfim. E aí no final de cada capítulo eles saem deixando assim uma proposição. Cara, a gente tem que fazer isso daqui, ó. Isso aqui é só em relação aos comunas. Tarifa. Vamos botar tarifa neles, né? Vamos aqui, ó. Financiamento e incentivos para as companhias americanas virem fazer produção onshore e sair lá do solo comunista, vem pro solo dos Estados Unidos, irmão, sai daí, vamos ver o que vai fazer, vamos tirar de lá, vamos sufocar o país dele, vamos fortalecer a indústria nacional. Eu nem espero isso aqui do PL, isso aqui é pedir demais, e o Brasil também nem tá nesse ponto de estar numa briga dessa, mas vamos lá. Projeto de transição, aqui é a versão traduzida, né, do PDF. O dogma do modelo ricardiano de livre comércio, que tem sido utilizado como propaganda para impedir a adoção de medidas que buscam nivelar o campo comercial global para fabricantes, agricultores, pecuaristas e trabalhadores americanos. Olha a visão conservadora. Essa não é livre comércio, isso aqui. Ei, pera aí. Tem que ser justo. O que está acontecendo não está nos ajudando. Ele fala, inclusive, está favorecendo o Partido Comunista. O papel crucial do pessoal de apoio da Casa Branca e da administração na implementação dessas políticas comerciais eficazes. Coisas que vão nos beneficiar. Aí, vai lá. O dogma do livre comércio. É evidente que a orientação comercial justa e equilibrada deste capítulo vai fortemente contra a vertente do livre comércio da ortodoxia ricardiana globalista, que se baseia na teoria de que o livre comércio representa o melhor caminho para alcançar a prosperidade, tanto americana quanto global. Essa ortodoxia baseia-se na conclusão acadêmica da Torre de Marfim de que se os países comercializaram livremente entre si, cada um procurará suas próprias vantagens comparativas, a produção será mais eficiente em todo o mundo, o bolo econômico será maior tanto para o mundo quanto para cada país de comércio livre e, enquanto os trabalhadores perdem os seus empregos, né, forem compensados de forma justa pelos ganhos do comércio, todos estarão em melhor situação. O problema mais óbvio desta ortodoxia, há muito mais, é que em nenhum lugar o comércio livre ricardiano se espelha no mundo real. Em vez disso, a América comercializa no mundo onde as regras da NMF, eu não sei qual é, mas a OMC a gente conhece, estão contra nós. Escarnecedores como os comunistas ignoram as escassas regras da OMC que existem. E os Estados Unidos e as nações desenvolvidas são a maior vítima. Quantas regras também não tem? Ah, não, o Brasil agora para vender para a Europa vai ter que ter uma diligência prévia para mostrar que os produtos não são desmatamento. E tome-lhe regra. E tome-lhe regra. E tome tarifa, e tome taxa. Mas eles querem livre comércio. Querem livre comércio e tome taxa no Brasil. E tome protecionismo. Isso é justo? Livre comércio para eles. Pra gente não. Pra gente é cheio de imposto. E os caras estão falando, isso não tá funcionando. Esse papinho de liberal não tá funcionando.
Durante seu primeiro mandato, Trump pregou que não pode haver comércio livre sem um comércio justo, recíproco e equilibrado. Ele tinha então razão, e quem quer que seja o próximo presidente de 2025 deve prestar atenção a esse princípio crítico sempre que a bandeira do comércio livre for hasteada para impedir a adoção das reformas necessárias. A política da política comercial. Quem se beneficia? Hoje, existe uma grande divisão entre os americanos que impede reformas construtivas da política comercial. Ele falou assim, ó, existe uma divisão entre americanos. Quem defende uma coisa, quem defende outra. Aí, de forma muito assertiva, ele já derruba o argumento do liberal. Ah, então você é a favor do comunismo? Não, cara, não é disso que eu tô falando. Não é disso que eu tô falando. Esta grande divisão não tem a ver com um desejo partidário de impostos baixos e de uma carga tributária reduzida, né? Regulamentar reduzida. Ele tá falando assim, ó, filho de Deus, todo mundo que tem sã consciência, todo mundo quer imposto baixo. Todo mundo. A divisão não é essa. Não vem com esse teu papinho. Não é porque eu estou contra o livre mercado que eu quero imposto. Não, não é isso. Não é sapato Brás. Se acalma, liberal. Em vez disso, a divisão da sociedade trata-se de saber se as nossas fronteiras devem ser abertas ou seguras e se é prudente deslocalizar a nossa base industrial de produção e defesa e as cadeias de abastecimento associadas. Porque tem gente que, não, o importante é o lucro. Bota lá as fábricas lá no país comunista, a gente vai produzir barato e não tô nem para nada. Aqueles que apoiam fronteiras seguras e procuram deslocar mais a produção e as cadeias de abastecimento americana fazem-no para aumentar os salários reais dos trabalhadores americanos e para melhorar a nossa segurança nacional. Eu não sei. Eu tô do lado dos conservadores americanos, que acham que você tem que melhorar o salário do seu povo. Você quer melhorar o salário do brasileiro ou você tá só pelo lucro? Eu acho esse caminho aqui o melhor. Alguns americanos têm historicamente apoiado a abertura de fronteiras e a mudança, né, de empresa, etc., como modelo comercial ricardiano que pressupõe um livre fluxo de trabalho de capital. Em particular, uma política de fronteiras abertas, que permite a migração ilimitada de mão de obra barata, deprime os salários americanos e, portanto, aumenta os lucros das empresas. O problema político óbvio na adoção de muitas dessas políticas aqui propostas é que elas enfrentarão a oposição de grupos e de interesses especiais que beneficiam de fronteiras abertas e da deslocalização e que contribuem generosamente para ambos os partidos políticos. Você conhece no Brasil algum empresário grande, e às vezes ele se utiliza de coisas que vêm de outros locais, é fazer varejista, às vezes até mulher, né? Que quer que até os juros abaixo, que pede imposto pro pobre que vai comprar na Shopee, na Shine. E aí, se bem que tem outro empresário também que tem várias empresas. Nossa, esse daí, Ave Maria, dó pra todo mundo. Será que esta turma quer esse tipo de mudança? Isso significa que os lucros deles vão abaixar. E são esses empresários que financiam as campanhas. E os conservadores estão falando, essa turma tá vindo aí. Estes grupos de interesses especiais vão desde os fundos de cobertura de Wall Street, BlackRock da vida, e os empresários tecnológicos do Silicon Valley, até os os varejistas que enchem seus corredores, especialmente com produtos baratinhos, made in comunismo. Olha só. São os mesmos problemas que temos no Brasil. Mas lá eles estão escrevendo o que iremos fazer. Se a gente voltar ao poder, qual é a nossa solução? Aí você vê o cara tá falando de aumentar o salário. Gente, quem é que não quer ver o salário subir? De coração, quando foi a última vez que você viu uma discussão na internet que um político ele estava levantando a bola de uma proposta para aumentar o seu salário? De coração. Ainda que você fala, não, mas não... Pô, o cara tá discutindo. Eu acho que dá pra ir pra algum lugar discutindo. Eu acho que isso aqui agrada muita gente. Aí ele vai lá, conclusão. Apesar da óbvia exploração dos agricultores, pecuaristas, fabricantes e trabalhadores norte-americanos pelo sistema de comércio internacional e pela agressão dos comunas, existem, no entanto, forças políticas poderosas que lucram com o status quo. A dura lição deste capítulo é que a América
é espoliada todos os dias no mercado global, tanto pelos comunas quanto por OMC. É a ONU da vida que só atrapalha. Ignorar esses dois desafios irá simplesmente continuar a drenagem parasitária da base industrial americana de produção e defesa. Olha esse final. Olha os itens que eles estão preocupados. Reindustrialização. Base industrial. Produção, totalmente a produção do país e também defesa. O que é que os conservadores brasileiros estão preocupados? Quais são as nossas agendas? Qual é o nosso projeto de nação? Uma visão conservadora para o comércio. As recomendações políticas neste capítulo refletem a crença na força das instituições fundadoras da América, na sua economia e no seu povo. Já puxou os pais fundadores. Reflete também a compreensão realista do fato de que a política comercial tem capacidade limitada e é vulnerável ao aumento da missão e à captura regulamentar. Os decisores políticos devem ser modestos quanto ao que podem realizar através da política comercial e precisam de exercer vigilância constante contra abuso. Tá falando, cara, tem que, beleza, também entender que tem uma limitação de até onde dá para ir, só que tem que ficar principalmente atento aos abusos, aos oligopólios, a turminha que no Brasil tá aí desde que o mundo é mundo. Primeiro, ele fala, cara, a política comercial do governo, aqui são as linhas gerais de uma visão conservadora. Uma visão conservadora para as relações comerciais é visando reduzir os preços ao consumidor para os americanos comuns e abrir novos mercados para empresas americanas e seus produtos. Tem que ter isso na cabeça qualquer político. Base. Pensa no pequeno. O comércio pode ajudar os trabalhadores e as empresas americanas a especializarem naquilo que fazem melhor. Vamos olhar qual é, sabe, sei lá, a nossa... Não é serventia a palavra, não é predisposição. Qual é a nossa missão, mais ou menos, essa aqui? Então vamos seguir aqui, vamos ajudar. Dar o direcionamento. Não é fazer a Sapato Brás, Boné Brás, Agricultura Brás. Não é isso. Como é que a gente vai ajudar? Sabe? A missão que o país tem. Essa aqui, o que a gente vai pensar? Vamos pensar em políticas públicas para fomentar. E aí deixa o mercado privado tomar seus próprios passos, decisões. E na política externa, o comércio pode ajudar a preservar e fortalecer alianças. Isso aqui já tá. Isso aqui não é pro Brasil. O Brasil não tá nesse nível ainda. Nem tá longe. Ao mesmo tempo, uma política comercial sólida exige humildade. Não é uma panaceia que todos os problemas políticos serão resolvidos. A briga econômica não pode favorecer um setor em detrimento de outro sem causar compensações que superem os benefícios. Nem o livre comércio, nem o protecionismo vão criar empregos. Olha o equilíbrio. Não é 100% protecionismo, nem livre comércio. Não é assim que vai resolver as coisas. O comércio afeta os tipos de emprego que as pessoas têm, mas não tem qualquer efeito a longo prazo sobre os números de emprego. Tá falando, cara, se a gente faz aí a mudança, a gente pode reindustrializar o país, a gente pode ter empregos mais qualificados, que as pessoas vão ganhar mais, mas aumentar a quantidade de emprego para outras coisas, é o próprio tamanho da população. E aí falando sobre isso, a notícia do Brasil, de agora, ó, trabalhadores com ensino superior perdem espaço no mercado formal de trabalho. Porque o Brasil está se desindustrializando. Comércio e serviços puxam emprego, mas com salários menores. Tendência é de criação de postos com essas mesmas características entre dezembro e fevereiro, de acordo com a pesquisa da FGV. Como é que a gente vai solucionar para o Brasil parar e começar a crescer, se especializar em empregos melhores salários? Implementando a visão conservadora. Tornar realidade a visão conservadora do comércio exigirá diversas ações. E ele está listando várias, etc. Mas você vê, ó, tem um ponto. O que eu quero mostrar para vocês é isso. Existem caminhos, existem coisas que nós precisamos melhorar. É olhar para si e falar, cara, o que a gente pode fazer? Olha o que o José Dirceu falou essa semana. A gente trouxe em vídeo. Cara, a esquerda tem que se reinventar. A direita também. Gente, não estamos mais em 2018. Bolsonaro... ele não é mais uma novidade. Não é mais. A gente tem que se reinventar. Temos que dar o próximo passo. Temos que amadurecer. Em termos de agenda, em termos de conteúdo, em discurso, as palavras que nós utilizamos. Nós não queremos falar com mais pessoas? Eu quero falar com mais pessoas. Eu quero falar. Ontem eu vi um comentário de um cara falando, não sou petista. O cara falando que pra ele o bolsonarismo não era mais o grande problema. Ele apontava outro grupo na direita. Colocava os liberais como pior que o bolsonarismo.
Eu vi outra pessoa que votou no PT se perguntando, cara, não sei o que, pô, eu defendo essas ideias aqui, né, papapá, PPP, e a esquerda agora tá rodeada por ONGs. Isso aqui não dá pra mim, pra que lado eu vou? Basicamente, eu me perguntando isso. Ela falando que você apoia ideias nacionalistas. Falando, pra que lado eu vou? Que a esquerda não dá, só apoia a ONG. Gente, que lado eu vou? Tem esquerda, tem direita. Ela tá pedindo basicamente me adota. Me adota. Mas qual é o plano de vocês? É isso. Temos que chegar nessas pessoas. Assim, uma maioria que seja impossível. Impossível de barrar uma mudança da sociedade que a gente quer. A gente tem tantas pessoas nos apoiando, de tantos setores diferentes, que, cara, a coisa vai acontecer. Vai acontecer. Mas a gente tem que discutir, a gente tem que dar o próximo passo. Por isso que eu bato tanto na tecla. Não podemos ficar monotemáticos. Eu entendo que é uma prioridade. Mas bater na tecla todos os dias, o dia inteiro, liberdade, 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 censura, ditadura, isso não está nos trazendo novas pessoas. Não está ampliando, sabe, o nosso fronte, a nossa turma. Às vezes tem críticas que aparecem, mas ainda não é o que chama. Tem pessoas que estão preocupadas com outras agendas. E que eu tenho certeza que se a gente mostrar pra ela, falar, cara, o que tu defende tem total espaço pra você aqui, ele vem. Mas ele não vai, às vezes ele não vai falar o que ele quer. Às vezes você tem que chegar, às vezes ele nem sabe o que ele quer, mas quando ele escuta, ele fala, é isso. É isso que eu quero. Conclusão. Uma política comercial conservadora necessita de uma visão conservadora. Contudo, os recentes desvios desses princípios prejudicaram a economia americana e enfraqueceram as alianças necessárias para conter as ameaças como a Rússia e os comunas. A reafirmação desses princípios, através de políticas de abertura, dinamismo e comércio livre, irá impulsionar a economia da América a tornar-se mais resiliente contra crises e eliminar oportunidades para os progressistas e os rentistas utilizarem as alavancas do governo para os seus próprios fins, redescobrir os princípios conservadores na política comercial e abraçar a longa história da América como a principal república comercial do mundo são uma parte importante da restauração de um governo pelo e para o povo. Aí tinha uma citação ali de um cara que eu venho tentando dar uma estudada. Alexander Hamilton, pai fundador. Ele está sendo estudado na parte da justiça. Esse cara também tem uma questão econômica que está nesse meio termo que a galera defende. Nem protecionismo, nem totalmente livre mercado. Veio na escola de List. Tentar sair. O mundo não é dicotomia. Não é ou você é libertário ou comunista. Calma. Calma. Existe, né, uma matize de cores. Calma, meu irmão. Respira, liberal. Respira. Respira. Aí pega tudo isso e veja, vamos voltar pro Brasil. A gente tem que voltar pro Brasil. A gente não pode terminar nos Estados Unidos. A popularidade de Lula cai quase 10 pontos na maior cidade do Nordeste. Eu achei uma baita coincidência. Que a maior cidade do Nordeste é Fortaleza. E eu achei que é uma baita coincidência com a cidade que Bolsonaro foi, rodou, fez, aconteceu. Que o Valdemar... Olha que coincidência, né? O Valdemar abriu mão de dar o diretório pro Pele Raiz. Ficou lá com Carmelo Neto. Será que é... Não sei. Só acho uma coincidência. Mas fala lá, né? Que é a cidade mais populosa. O Lula tinha ganho de 70 a 30. Aí diz que as maiores aprovações do Lula vêm de pessoas que têm até o ensino fundamental. Talvez são pessoas que a gente tem que perguntar o que é que a pessoa do ensino fundamental quer ouvir. Não é só que ela quer ouvir, a gente vai falar pra enganar. Cara, o que é que a gente tem que elas querem? Qual a agenda que elas querem e que é nossa, mas que elas não sabem? Dos jovens, 16 a 24 anos, e daquelas com idade superior a 60 anos. Essas são as pessoas que a gente tem que conquistar. Já as maiores desaprovações vêm entre os homens, eleitores de 35 a 44 anos e aqueles que têm ensino superior. Aqui é onde a direita meio que já está nadando de braçada. A gente tem que procurar pensar como chegar nesses outros grupos. E você vê, pesquisa mostra esquerda em baixa nas maiores capitais do país. Futura Inteligência fez uma pesquisa e evidencia preocupações à esquerda no país para as eleições municipais de 2024 nas maiores capitais brasileiras. Conforme o levantamento que considera 15 capitais estaduais, a esquerda não foi citada em nenhuma delas com posicionamento político preferencial da maioria dos eleitores. Não foi. Não, a maioria não é de esquerda. Pode não ter lá, não tem lá, mas de esquerda não é a maioria.
Como então chegar nessas pessoas? Como chegar? Por isso eu tô batendo tanto na tecla. E eu acho que agora mostrando para vocês um exemplo real, concreto, que já está acontecendo, de pessoas que, inclusive, alguns dessas lideranças, inclusive, faziam parte da equipe do Trump no passado. Eu não tô pedindo para Bolsonaro resolver sozinho de novo, como sempre, não. Eu tô mostrando para vocês, gente. Eu não sei resolver o Brasil. Eu não sou intelectual. Eu não sei se eu consigo resolver 1% dos problemas que o Brasil tem, com sugestões que eu poderia dar. O que eu sei é que muita ajuda não atrapalha. Eu tento não atrapalhar. Esse é o primeiro ponto, né? Eu não atrapalho. Acho que eu nunca atrapalhei. Falei assim, isso aí então atrapalhou. Eu acho que eu nunca fiz isso. Segundo ponto, eu tento ler, tento estudar um pouquinho, tentar compartilhar alguma coisa, dar algumas ideias, né? E aí as pessoas mais capacitadas podem tentar, né, se debruçar sobre isso e tentar achar uma solução mais bacana. Mas, volto a falar, ficar monotemático ou priorizar tanto um assunto que os outros não ganhem tanto destaque, isso não conquista tanto. Temos que sair um pouco só do anti. Temos que também entrar num pouco do pró. Somos pró isso, pró aquilo outro. E vamos resolver o Brasil dessa forma. Para buscar uma maioria. Para gente tentar trazer o Brasil de volta. Com essa normalidade institucional. Porque tá horrível. Tá horrível. Todo mundo sabe disso. Sabe? Não podemos ficar presos àqueles do lavar a alma, né? Não, falou as verdades duras, não vamos nos calar. Tá, beleza, mas não resolveu o problema. Enfim, eu gosto de ganhar, quero ganhar. Eu tô muito cansado, eu tô assim, nossa, exausto de perder. Dá pra falar isso, né? Acho que vocês também. E tá perdendo, mas perdendo com força. Jesus. Mas é isso. Acho que dá pra trazer um pouquinho de esperança. Ver que sim, realmente existem alguns caminhos que se a gente tentar aqui, a gente pode ter algum tipo de avanço. Óbvio que acho que isso daqui não depende de vocês, né? Mas talvez vocês possam, sei lá, numa roda de conversa, aí alguém tem oportunidade de falar com um político, um deputado, etc, alguém lá, pra você falar, cara, vai pra esse caminho aqui, pô. Começa a construir isso daqui. Começa a trazer mais apoio. Nos ajude até nós termos ideias para na hora da gente entrar em debate e mostrar, levar nossas agendas. Políticos, ajudem a tia do Zap. Então, meu Deus, tão boazinhas. Os tios do churrasco, os primas, eles gastam tanto tempo estudando, vendo, vê vídeo, tá na rede social, se informam, leva informação. Se vocês ajudarem, meu Deus do céu, velho. A coisa avança. E é isso. Eu fico por aqui. Eu amo meu trabalho, você mais um pouquinho. Passar no canal, tem um botão de valeu, tem um P na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpai.com/br. E vamos lá, né? Amanhã espero estar de volta, espero ver vocês. Que grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!